Vem cá, você já conheceu alguém que no papel ou no Instagram era uma pessoa verdadeiramente nota 10? Aquela pessoa linda, rostinho simétrico, capa de revista mesmo. Mas por algum motivo bizarro não gerava nenhuma atração em você, tipo zero magnetismo mesmo? E por outro lado, você já conheceu aquela pessoa completamente fora dos padrões e que por algum motivo que você não sabe explicar, para você era irresistível? Pois é, isso não é por acaso. Isso se chama-se paradoxo da atração. E o Gus vai explicar pra gente. Bora, Daniel! E é isso mesmo, o paradoxo da atração e não por acaso. A verdade é que existem 7 fatores silenciosos, a maioria biológicos e inconscientes, que destroem o seu atrativo antes mesmo de você abrir a boca. E preste muita atenção, o 7º e último fator desta lista é o segredo absoluto das pessoas magnéticas. Se você errar nele, não importa o quão bonito você seja, as pessoas vão fugir de você sem saber o porquê. Fique comigo até o final, porque o ponto número 7 vai mudar a forma como você se vê e se projeta para o mundo. Vamos começar pelo básico que o seu cérebro primitivo capta em milissegundos. Ponto número 1, privação de sono. Sabe quando você dorme mal? Toma 3 xícaras de café, passa corretivo, mas alguém ainda pergunta se você está bem? A ciência explica. Nosso cérebro tem um radar evolutivo de sobrevivência. Estudos mostram que rostos cansados são lidos inconscientemente como menos saudáveis e tristes. O cérebro do outro te escaneia e pensa: bateria fraca, perigo. Nenhuma maquiagem engana a biologia. E falando em biologia, vamos ao ponto 2, a genética do odor corporal. Não estou falando de falta de banho, mas do complexo MHC. Já abraçou alguém com um perfume caríssimo, mas o cheiro de pele não bateu? Não é frescura. Somos biologicamente programados para nos atrairmos pelo cheiro de pessoas com um sistema imunológico diferente do nosso para garantir filhos com defesas fortes. Se o cheiro não bater, é o seu DNA avisando que a genética de vocês é parecida demais. Nenhum perfume mascara isso. Mas se a biologia joga duro, espere até ver como o seu próprio comportamento sabota a sua atração no próximo ponto. O que acontece quando o nosso ego entra em cena? É aqui que entramos no detector de mentiras do cérebro. O ponto número 3 é um clássico, a armadilha da superficialidade. Sabe aquele encontro onde a pessoa não para de se olhar no reflexo do vidro ou checa a câmera do celular a cada 5 minutos? Isso grita falta de substância. Fazer da própria aparência o centro do universo demonstra que não há nada mais profundo ali. A beleza, quando não tem conteúdo, vira rapidamente um enfeite vazio e muito chato. Você já perdeu o encanto por alguém assim em tempo recorde? Isso nos leva direto ao ponto número 4, um verdadeiro repelente humano, a falta de humildade. Aquela pessoa que precisa ter sempre a razão e nunca reconhece o mérito de ninguém. A ciência explica por que isso afasta tanto. A arrogância ativa a amígdala cerebral da outra pessoa, o nosso centro do medo e da ameaça. O seu cérebro não lê a arrogância como confiança, mas como um sinal de perigo. Ele pensa: opa, vou ter que competir com essa pessoa para ser ouvido. A humildade, por outro lado, desarma o outro, fazendo com que ele se sinta valorizado e seguro ao seu lado. Mas e quando a pessoa nem abriu a boca ainda? Aí entra o ponto número 5, expressões arrogantes e sorrisos falsos. O corpo fala antes da voz. O cérebro humano é especialista em ler microexpressões. Você conhece o sorriso de Duchenne? É o sorriso verdadeiro, que contrai os músculos ao redor dos olhos. Quando alguém dá aquele sorriso forçado, movendo apenas a boca, o cérebro de quem vê percebe a farsa na hora. O veredito é instantâneo, falso, inacessível, não confie. Uma luz vermelha se acende e a atração despenca para zero. Nós falamos de atitude, mas o que você faz com o seu corpo pode estar enviando uma placa invisível de "não perturbe", alterando até a química do seu sangue. Quer saber como? E por falar em corpo, chegamos a um dos repelentes mais silenciosos que existem. O ponto número 6, a linguagem corporal fechada. Sabe quando você chega em um ambiente e a pessoa está com os ombros caídos, os braços cruzados como um escudo na frente do peito, ou com o pescoço curvado, hipnotizada pela tela do celular? Isso funciona exatamente como uma placa invisível de "não perturbe", piscando em neon em cima da cabeça dela. Mas a pior parte não é apenas a mensagem que você passa para os outros, é o que você está fazendo com a sua própria biologia.
A ciência da psicologia corporal já provou que quando você adota essas posturas encolhidas, você está literalmente banhando o seu cérebro em cortisol, que é o hormônio do estresse. Você fica mais tenso, mais reativo e muito menos atraente. Em contrapartida, quando você adota posturas expansivas, mantém as costas retas, o peito aberto, ocupa o seu espaço no ambiente sem medo, o nível de cortisol no seu sangue despenca. Você não está apenas parecendo mais confiante para quem te olha. Você está quimicamente se acalmando. Você envia um sinal biológico de segurança para as pessoas ao redor, dizendo: podem se aproximar, o ambiente aqui é seguro e acolhedor. Aliás, desculpa te cortar, Gus, mas, já sabe, né? Like, se inscreve no canal. Vamos juntos aí fazer esse canal continuar existindo, beleza? Bora! boa, Dani! Bora! E agora, preste muita atenção. Nós falamos de sono, de genética, de ego e de postura. Tudo isso é fundamental, mas existe um assassino silencioso da atração que é ainda mais profundo. É algo que acontece exclusivamente dentro da sua cabeça, mas que vaza para o exterior e contamina toda a sua energia. É o fator mais invisível de todos, e é exatamente ele que separa as pessoas comuns daquelas que têm um magnetismo absoluto. Preparado para descobrir qual é? E chegamos ao fator mais invisível e, de longe, o mais poderoso de todos. O ponto número 7. O seu diálogo interno. Preste muita atenção aqui, porque isso dita absolutamente toda a vibe que você transmite para o mundo. Sabe aquela voz dentro da sua cabeça? A forma como você conversa com você mesmo quando comete um erro ou quando está inseguro. Isso é o que define o seu verdadeiro nível de magnetismo. A ciência mostra que a ruminação constante e aquela autocrítica pesada não ficam presas só no seu cérebro. Elas vazam para o exterior em forma de microtensões faciais, mudanças sutis na respiração e uma energia de pura ansiedade. O cérebro da outra pessoa, que funciona como um radar superpotente, capta essa necessidade de aprovação e essa dependência emocional na mesma hora. Quando você não se suporta ou não confia em si mesmo, você projeta uma carência que age como um repelente natural. Ninguém quer carregar o peso da insegurança alheia. Mas aqui está a virada de chave, a grande solução magnética que as pessoas mais cativantes do mundo usam, o distanciamento psicológico. Pessoas verdadeiramente magnéticas processam suas emoções de uma forma diferente. Estudos de psicologia comprovam que quando você passa por um momento de estresse e fala consigo mesmo na segunda ou terceira pessoa, por exemplo, dizendo: calma, como nós vamos resolver isso agora? Em vez de eu sou um desastre, você reduz drasticamente a sua reatividade emocional. Você passa a tratar a si mesmo como trataria o seu melhor amigo. Isso constrói uma independência mental absoluta. Quando você desenvolve essa paz interna, você para de entrar nos lugares buscando validação. Você já se validou. E adivinha? Essa resiliência, essa tranquilidade de quem não precisa desesperadamente que o outro o aprove, é a característica mais sedutora que um ser humano pode ter. A atração real não começa no espelho. Ela começa na forma como você faz companhia a si mesmo quando ninguém mais está olhando. Pense nisso da próxima vez que for se criticar.